teu Filho amado e nosso Salvador. Nós te rogamos, Senhor Deus, envia o teu Espírito Santo, Pai, para que possamos compreender a tua palavra nesta noite. Estamos aqui, Senhor, reunidos com a nossa família para assistir mais um culto, mas para beber do teu maná, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, praticar. Que possamos, Senhor Deus, ser abençoado com a tua palavra, com o teu querer, com o teu cuidado, com a tua misericórdia sobre nossas vidas. A nossa luz não nos basta, Senhor Deus. Precisamos da tua luz divina. Precisamos que o teu Espírito Santo possa viver conosco. Que o Senhor Deus possa nos iluminar, cuidar. Que acima de tudo, Senhor, possamos praticar a tua palavra, andar contigo. Nos permita um culto, Senhor Deus, presente, que possamos viver a cada dia essas palavras, Senhor Deus. Estamos em momentos muito difíceis e somente a tua palavra pode ser, Senhor Deus, um cuidado, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, Senhor. Nos permita, Pai, levar essa palavra a outros, mas que acima de tudo, Pai, que essa palavra possa falar aos nossos corações, possa modificar o nosso interior. Em nome de Jesus, abençoa quem vai trazer a palavra, Senhor Deus. Que seja, Senhor Deus, um cuidado, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, Senhor. Nos permita, Pai, levar essa palavra a outros, mas que acima de tudo, Pai, que essa palavra possa falar aos nossos corações, possa modificar o nosso interior. Em nome de Jesus, abençoa quem vai trazer a palavra, Senhor Deus. Coloca no coração deste homem o teu querer, a tua vontade, para que possamos ouvir, Senhor Deus, do seu coração, a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria, então, capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não fica bem a gente passar bem o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu
consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ta 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 Grande testemunho do servo de Deus Barnabé. Vamos, neste momento, colocar-nos na presença do Senhor, pedindo que Ele perdoe os nossos pecados. Curve a sua fronte nesse momento e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nos perdoe, porque nós, por muitas vezes, temos agido com relação aos nossos irmãos, com relação aos nossos amigos, aos nossos familiares, com relação à sociedade de forma geral, sem a aplicação da solidariedade própria do Teu Evangelho, sem a justiça, sem a misericórdia. Não temos sido por diversas vezes instrumentos de consolação, de conforto, de afago. Não temos cumprido nas nossas vidas as verdades do Teu Evangelho. Não temos sido pessoas efetivamente solidárias que sintam pelos outros uma compaixão e um sentimento de comprometimento e de consolo. Perdoe, ó Deus, os nossos atos, perdoe as intenções dos nossos corações, perdoe as nossas palavras ou perdoe a nossa ausência de atitudes. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, certos de que somos perdoados por Ele, é que nós nos colocamos na Sua presença agora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora dar início ao nosso momento de louvor e vamos juntos, mesmo que distantes fisicamente, entoar essa canção em que iremos dizer que nós amamos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e razão e com todo o nosso desejar. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o seu respirar. Ame ao seu próximo como se fosse você,
toda força e razão, com todo seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Agora nós vamos continuar louvando com a nossa irmã Delma e nós vamos entoar uma canção que diz que Jesus Cristo é a verdade que nos liberta e nos livra de toda a opressão. Vinde vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares nova melodia, que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão, que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos e não vinde, joia e celebrai com alegria a vossa libertação. E vós os oprimidos, e vós os explorados, vós os que viveis em agonia, e vós os cegos, coxos, vós cativos sós, lembrei que breve vem um novo dia de justiça, dia de verdade, dia que haverá na terra paz, e que será vencida a morte pela vida, a escravidão enfim acabará. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde, todos e não vinde, já e celebrai com alegria a vossa libertação. Olá, quando nós falamos acerca do Evangelho de Jesus Cristo, algumas palavras são indispensáveis: amor, misericórdia, justiça, fraternidade, comunhão, paz, perdão. E uma das palavras que ela não aparece de forma de forma exata com a transliteração da palavra nos textos bíblicos, mas ela vai aparecer como ferramenta de todo esse processo, é a solidariedade. Portanto, para nós pensarmos essa emergência, essa urgência dessa atitude cristã, ou se nós pensarmos ou perguntarmos qual que é a essência do Evangelho, a essência do Evangelho é o amor. Mas como que esse amor acontece na relação com o outro? Ele se expressa exatamente por meio da solidariedade. E o que é a solidariedade? É o compadecer-se com a dor do outro.
compadecer-se com a miséria, com o sofrimento, com a angústia do outro. É sentir a dor do outro como se ela doesse mais em mim mesmo. É sentir a dor do outro como se ela fosse minha. A palavra de Deus, ela nos diz, lá em 1 Coríntios, nós vimos esse texto como título do nosso culto hoje, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 26, diz assim: se uma parte do corpo está doente, se uma parte do corpo perece, todo o corpo. Se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece com ela. Ou seja, o Evangelho pressupõe um compromisso efetivo para com o outro. O agir de Deus no meu coração, no seu, no nosso coração, ele tem um poder de transformar e inverter a lógica que movimenta os seres humanos na direção de um pressuposto egoísta, de um pressuposto de realização pessoal, de conquistas pessoais, de acúmulos de bens, de relações de poder, de visibilidade e etc. O Evangelho de Jesus Cristo, quando ele age nos nossos corações, ele faz uma reversão, ele faz um processo de uma destruição produtiva. Ele inverte a lógica. Ou seja, se antes eu vivia para mim mesmo, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a minha ótica precisa ser mudada. O meu olhar precisa ser mudado. As inclinações do meu coração precisam ser transformadas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele inverte a lógica. Ele inverte a lógica. O Evangelho de Jesus Cristo pressupõe que os nossos corações, antes egoístas, egocêntricos, centralizadores, possam ser transformados em corações solidários, que compadece do outro, que sente a dor do outro, que se incomoda com o sofrimento do outro. A palavra que Jesus Cristo vai usar para isso, ele chama de íntima compaixão. Quando Jesus Cristo está com os seus discípulos ali, logo depois que ele desce do Mar da Galileia, antes da multiplicação dos pães, os discípulos chegam para Jesus assim: Senhor, vamos embora. Nós não temos mais nada a oferecer para essas pessoas, é uma multidão, eles estão famintos, eles têm necessidades que nós não temos como suprir. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo olhou para aquelas pessoas e ele sentiu uma íntima compaixão. Ele teve um sentimento de compaixão profunda. Ele sentiu a dor daquelas pessoas como se doesse nele. Nós estamos vivendo esse mundo da comunicação, da internet, e nós ficamos sabendo de informações sobre situações de angústias, de perdas, de derrotas, de atrocidades, de tragédias ao redor do mundo. E aí as informações são tão grandes que nós nos sentimos impotentes diante da circunstância, e nós vemos que há tantas coisas para fazer e nós dizemos: eu não tenho condições de atuar, eu não tenho como intervir nisso. E aí então nós acabamos ficando apáticos, acabamos ficando frágeis. Por exemplo, essa questão da pandemia no Brasil, queridos, se nós pensarmos um número que já está chegando à casa dos 80 mil pessoas. Se nós fôssemos pensar isso como um acidente de carro, um acidente de avião, de navio, seja lá do que for, e nós pensássemos, um acidente de avião, cai um avião, morre 200 pessoas, nós ficamos atormentados, nossos corações se angustiam. Quantos aviões cairiam para dar a soma de 80 mil pessoas? E esses números a gente vai se conformando com eles, parece que não são mais pessoas, são apenas estatísticas, mas são pessoas, são famílias, são homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, são avós, são pais, são irmãos, que partiram. E aí nós, como cristãos, nós precisamos, neste momento, não nos conformar. Os nossos corações precisam ficar insatisfeitos, há que ter uma solidariedade, há que ter um sentimento, não é um sentimento de mera tristeza,
Não é um sentimento de não saber o que fazer, mas é um sentimento ao contrário disso. É um sentimento de solidariedade. Se alguém está doente, se alguém padece, todos padecem. Então, se o Brasil está com Covid, se milhares de pessoas estão com Covid, se milhares de pessoas morreram com Covid, eu tenho Covid. Você tem Covid. Nós temos Covid. A Igreja de Jesus Cristo está contaminada com Covid-19. Ou seja, isso precisa estar nos nossos corações, esta solidariedade, esse sentimento de partilha da dor. E o que nós podemos fazer? Nós podemos usar os nossos instrumentos de comunicação. Se nós não podemos sair, ir até as pessoas, se nós corremos riscos e precisamos preservar a nós e as outras pessoas, e eu concordo com isso, mas nós podemos usar os nossos aparelhos de comunicação. Podemos usar o telefone, podemos usar o WhatsApp, podemos usar as nossas redes sociais, podemos falar com as pessoas, podemos fazer escuta ativa, podemos servir de instrumentos de consolação, como foi Barnabé na música aqui cantada. E Barnabé chamava-se José, mas esse Barnabé era tão um homem de tanta consolação, que confortava tanto as pessoas, que ele recebe um outro nome, ele passa a ser chamado de Barnabé, que traduzindo significa homem da consolação, do conforto. Será que eu e você temos sido Barnabés? Será que nós temos sido instrumentos de Deus para confortar, para consolar? Ou será que nós estamos apenas tentando sobreviver? Será que nós estamos apenas tentando ficar vivos até que chegue uma vacina? Queridos irmãos, queridos amigos, irmãos, irmãs, amigos e amigas, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da solidariedade. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho em que eu preciso reverter a lógica, a maneira de pensar, e eu não posso mais viver para mim mesmo. A verdade vos libertará, e vós sereis verdadeiramente livres. Livres para o quê? Livres para amar, livres da arrogância, livres do orgulho, livres do egoísmo, livres para amar, livres para sermos solidários, livres para sermos misericordiosos, livres para sermos justos. Não podemos coadunar com os discursos da injustiça, venha de onde vier, venha de que partido for, venha de quem for. Os discursos da injustiça, os discursos que destroem, os discursos que excluem, os discursos que oprimem, não podem estar nas nossas bocas, não podem estar nos nossos lábios. A solidariedade precisa ser o elemento norteador da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, das nossas palavras. O que nós reproduzimos com os nossos instrumentos de comunicação: solidariedade, vida, paz, amor, misericórdia, ou só reproduzimos mais dor e opressão? Nós não estamos falando nem mesmo, eu não estou pensando aqui nem de forma específica lá na questão da concretude da ação. Eu estou nos chamando neste momento a cada um de nós a reflexão que a nossa forma de pensar precisa mudar. Nós precisamos ter uma nova mente, como diz o apóstolo Paulo no texto de Romanos, no capítulo 12, versículo de 2 e 3, ele diz assim: não vos conformeis com o presente século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos nos conformar com o jeito de ser deste século. Nós não podemos achar que é normal o que nós estamos vivendo. E nós não podemos apenas nos escandalizar ou ficarmos apenas entristecidos e atônitos, paralisados. Nós precisamos agir, e precisamos agir com a mente orientada pelo Evangelho de Jesus Cristo, orientados pela solidariedade. Compadecer-se do outro em sua situação de dor. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, diz a palavra de Deus, diz o cântico aqui entoado, mas ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. E ame ao seu próximo e sinta a dor do seu próximo como se ela doesse mais em você do que nele mesmo, como se ela doesse mais em nós do que no outro. E aí nós dizemos: mas o que eu posso fazer? Pronto, de forma concreta: orar, solidarizar-se, sentir a dor do outro, não se conformar, mudar a forma de pensar.
Não apenas pensar que nós estamos tentando sobreviver e depois agir. Agir. Servir de escuta ativa, já falei, repetindo. Servir de instrumento que leve a paz, que leve o amor. Usar as suas redes sociais para pregar este evangelho que traz uma esperança. Nós não estamos sós, o Senhor está nesse negócio. Nós vamos sair desta situação e todos que saímos vivos e que saímos lá do outro lado, nós vamos ter que sair transformados. As pessoas estão falando de um novo normal. Que normal? Quantas pessoas viviam a normalidade? Quantas pessoas já não eram afrontadas pela dor, pela angústia, pela morte, pela solidão, pela falta de alimento, pelo sofrimento? Quantas pessoas já estavam enfermas? Quando nós dizemos, fique em casa, e eu concordo com isso, mas quantos têm casa? Mas aí a gente diz, não, mas aí já vem de novo, pastor. Aí já vem uma coisa muito grande, aí já vem desafios muito grandes e nós não podemos atuar. Então faça uma coisa de cada vez. Comece pelo começo. Comece por aquilo que está acessível. Comece a agir por aqueles que estão próximos de você, que estão próximos de nós. Comece a consolar. Seja instrumento de consolo, de conforto, de encorajamento. Seja instrumentos para que nós possamos apontar saídas e alternativas. Não vamos sucumbir a esta situação. Vamos permitir que esta situação broche em nós e nos nossos corações uma profunda solidariedade. Que o Evangelho de Jesus Cristo renove os nossos sentimentos, renove os nossos corações e produza em nós uma missão de solidariedade. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da solidariedade. Se alguém padece, todos padecem. Portanto, dentro da situação que nós estamos vivendo, diante da situação que nós estamos vivendo, não vamos nos conformar. Não vamos permitir que a angústia tome os nossos corações. Vamos mudar a nossa forma de pensar e vamos agir na direção de ser solidário para com o outro, porque essa é a essência do Evangelho de Jesus Cristo. De que maneira? Aí você sabe. Aí você tem condições de saber como agir a partir das suas possibilidades e do seu contexto. E o Senhor diz, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Portanto, sejamos cristãos, sejamos solidários. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos, irmãs e irmãs. Deus, nós te damos graças mais uma vez por tua bondade, por tua misericórdia e assim também, Senhor, nós queremos agradecer por este tempo, por esse momento que foi reservado e que o Senhor mesmo reservou para que o teu povo, os teus filhos e filhas pudessem estar com sua mente, o seu coração, todo o seu ser voltados para ti, voltados para louvor, voltados para agradecer, voltados para engrandecer o teu nome e bem como também para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala e tem falado para as nossas vidas. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos dá a sabedoria e que nos dá a capacidade de compreender, de entender, Senhor, a tua vontade, de entender a tua palavra. Ó Deus, assim como também nós suplicamos que o teu Santo Espírito continue também nos capacitando para que não sejamos apenas ouvintes desta palavra, mas que como bons servos, como bons discípulos e discípulas, coloquemos em prática todas essas coisas, a fim de que dessa forma, Senhor, o teu nome continue sendo exaltado, o teu nome seja conhecido em todos os lugares e cada vida, e cada pessoa que ainda, Senhor, não experimentou de forma tão especial e de forma tão concreta a tua bondade, o teu amor nos seus corações, que nós sejamos dessa forma instrumentos usados por ti, sejamos canais desta bênção, canais deste amor para estas vidas,
que clamam, que necessitam, que têm, ó Deus, clamado o teu socorro, clamado, ó Deus, pela tua graça. Deus, em nome de Jesus Cristo, escuta a voz, escuta o clamor destas pessoas e como resposta a este clamor, usa, ó Deus, a tua igreja, usa, ó Deus, o teu povo, para que este povo, Senhor, esta igreja, a tua igreja, ela seja viva, a tua igreja, ela seja eficiente nas suas ações, de modo que dessa forma as pessoas reconheçam e percebam que o Senhor vive, que o Senhor está presente, que o Senhor é o Deus vivo, é o Deus que atua, é o Deus que fez no passado e continua também fazendo no presente através de cada um de nós. Deus, assim como também visita os nossos corações, visita os nossos lares, nossas famílias, vai ao encontro de todos que por acaso se encontram desanimados, a todos que por acaso, ó Deus, estão, ó Deus, tristes, estão abatidos diante de toda essa situação. Ó Deus, renova as forças, renova a esperança, renova a fé de cada vida, de cada pessoa, Senhor, a fim de que, ó Deus, em nenhum momento, em nenhum instante, ó Senhor, elas percam a confiança e a esperança no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por este culto, agradecemos por Tua presença em nós, agradecemos pelo Teu amor. E nós oramos pedindo em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim como também, nesse momento, oramos como Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai, a consolação, a força, a inspiração e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, esteja sobre toda a Tua igreja espalhada na face da terra, agora e sempre. Amém. Olá, queridos, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Neste momento nós estamos finalizando este momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nós vamos encerrar cantando uma canção que irá nos despedir, para que juntos possamos caminhar pela luz do Senhor durante esta semana que se inicia. Então que a paz do Senhor, ela possa desde já invadir o seu lar e o seu coração. Cante junto conosco neste momento. Vamos caminhar pela luz do Senhor. Caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, 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 caminhemos, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos pela luz de Deus. Amém. Uma boa semana a todos. Que o Senhor Jesus esteja conduzindo e dando paz a todos. Um abração.